verdadeira história do mundo e o nosso lugar nessa grande história. É exatamente esse o tema que vai nos ajudar na reflexão que a gente vai ter nas próximas 6 semanas. E eu queria te chamar a atenção para a importância desse encontro. Eu tenho certeza de que esse encontro vai ser surpreendente e importante, tanto para aqueles que já fazem parte da comunidade cristã, já conhecem o Evangelho de Jesus, como para aqueles que estão iniciando a sua caminhada na fé. Nós vamos compreender a grande história do universo e dessa forma nós vamos encontrar dicas, pistas importantes sobre o nosso lugar aqui na face da terra. As histórias fazem parte da nossa vida e a gente sabe muito bem disso. Existem aquelas que nos têm sido inventadas desde que nós somos crianças e têm o poder de nos entreter, de nos apresentar valores, de nos advertir e até mesmo de nos inspirar. O meu pai foi um grande contador de histórias. Eu lembro que de madrugada, quando eu e os meus irmãos tínhamos pesadelos, sonhos ruins e a gente ficava com medo, a gente corria para o quarto dos nossos pais para pedir para ele contar uma história para a gente. Então ele levava a gente para o quarto e ele era ótimo em inventar algumas histórias. Eu nunca consegui entender como ele conseguia verter tantas histórias diferentes, às vezes com os mesmos personagens. Talvez ali tenham nascido seriados de TV, inspirados nas histórias contadas pelo meu pai. Aquelas histórias tinham o poder de nos arrebatar do medo, de nos colocar num lugar seguro e trazer de volta a vontade da gente de dormir. Quando a gente foi crescendo um pouquinho mais, o meu pai continuou contando histórias para a gente, e algumas dessas histórias tinham o poder de compartilhar valores para a gente, tais como o valor da verdade, o valor do trabalho, o valor de se cuidar das pessoas, de se servir aqueles que estão por perto. As histórias, por mais que sejam inventadas, elas têm a sua importância, elas têm o seu valor. Haja visto aquilo que acontece no cinema, não é? Não são poucos os filmes que ao longo dos anos mexeram com a vida da gente e nos inspiraram. Eu tenho pelo menos 2 filmes que mexeram muito comigo. Um deles foi aquela trilogia do Indiana Jones. Como eu fiquei fã do tal do Indiana Jones, e num determinado momento da minha vida eu desejei trabalhar como arqueólogo. Eu cheguei para um tio que era muito estudioso, e eu disse para ele: tio, eu quero ser um arqueólogo. Ele disse: por quê? Eu falei: por causa do Indiana Jones. Um outro personagem do cinema que mexeu muito comigo foi um personagem chamado John Keaton, um professor que foi protagonizado pelo Robin Williams num filme muito especial chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Se você balançou a cabeça assim, você é tão velho quanto eu, ou um pouquinho mais velho do que eu. Esse filme já tem uma caminhada longa. Conta a história de um professor que foi responsável por cuidar de alguns alunos que eram muito bobos. Eles eram muito playboys, riquinhos, e a cosmovisão deles era do tamanho de uma caixa de fósforo. E ele conseguiu, depois de algumas aulas, depois de alguns meses, levar aqueles meninos a enxergarem o mundo de uma forma que eles nunca haviam enxergado. E aquilo mexeu tanto com o colégio que os professores começaram a invejar o John Keaton e arranjaram uma forma, um motivo para demiti-lo. E no final do filme ele vai para a frente da sala de aula para se despedir dos seus alunos queridos. E pouco antes dele sair da sala, um dos alunos ousa subir na frente do diretor que estava demitindo o professor sobre a sua carteira, como quem diz: Captain, my captain, você conseguiu cuidar da minha vida, você mudou a minha maneira de entender o mundo. E os outros alunos foram ficando de pé, e aquela cena foi extremamente emocionante. Você lembra disso? John Keaton nem existiu. Ele foi um personagem inventado, mas é impressionante como as histórias inventadas também têm o poder de nos cativar e de inspirar a nossa vida. Mas existem também aquelas histórias que por nós foram vividas, histórias reais,
momentos e circunstâncias pelas quais a gente passou e tem o poder de explicar muitas das nossas posturas, das nossas preferências e das nossas reações. Se a gente tivesse o hábito de conversar um pouquinho mais com as pessoas que convivem com a gente entenderia muito melhor algumas posturas delas, algumas reações delas. Muitas das decisões, dos hábitos de gente que convive com a gente são explicados por essas histórias. Abusos, negligência, solidão, pobreza. Muitos desses contextos históricos explicam, e não justificam, mas explicam as posturas daqueles que nos cercam. Mas existem também aquelas histórias que são mais abrangentes, histórias que são mais profundas, mais densas, e que são capazes de determinar a maneira como a gente pensa sobre o mundo. Elas nos proporcionam a compreensão do significado universal da história. A elas, os estudiosos, filósofos, cientistas sociais têm chamado de grandes cosmovisões. Leslie Newbigin, um pensador que forjou o pensamento de um amigo nosso que já esteve aqui falando na comunidade, o Michael Gorin, disse certa vez em uma das suas obras: o modo de compreendermos a vida humana depende de que concepção temos da história humana. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? É exatamente essa pergunta que vai percorrer as nossas vidas nas próximas semanas. Qual é a história, a verdadeira história da qual a minha vida faz parte? Existem muitas cosmovisões influenciando o pensamento das pessoas dos mais variados lugares do mundo. As 4 principais visões, cosmovisões, narrativas são aquelas que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. A primeira delas é chamada de humanismo. O humanismo é uma cosmovisão que nasceu lá no século XVII, foi ampliada no século XVIII e ainda tem as suas marcas muito fortes no mundo contemporâneo. O humanismo tem como premissa básica a crença de que a razão humana é a medida de todas as coisas e de que o conhecimento tem poder redentor. Tudo que passa pela nossa razão e é provado pela nossa razão, pela ciência, existe, faz sentido e deve ser preservado. Tudo quanto não faz sentido na nossa razão, não cabe na nossa lógica, deve ser descartado. Muita gente tem vivido a partir disso. É exatamente por essa crença que o humanismo forma pessoas, muitas vezes, que desconsideram a existência de Deus. Desconsideram a existência de Deus e acreditam que a realidade última é aquela da qual a gente pode ver, aquela que está diante dos nossos olhos. Ela também advoga a ideia de que a humanidade está sozinha no universo e que por isso mesmo nós temos que consertar o nosso mundo. Através do estudo, através do desenvolvimento intelectual, da ciência, da tecnologia, nós vamos restaurar o planeta. Essa é a grande promessa dos humanistas. Muita gente na Europa hoje vive com essa cosmovisão. Deus é desnecessário na maioria dos campos ou nos cantos da Europa hoje em dia. E a busca pelo desenvolvimento, pela ciência e pelo conhecimento são extremos. Muita gente pensa assim. Mas será que esse pensamento, essa cosmovisão, essa narrativa aguenta algumas simples perguntas, alguns simples questionamentos, como por exemplo, se Deus não existe, como um universo tão meticulosamente desenhado veio à existência? Ao longo da liturgia a gente assistiu um vídeo que falava a respeito da sequência de Fibonacci, que está presente nos mais variados cantos do universo. Como isso aconteceu por acaso? Quando a gente olha, por exemplo, para o cérebro humano e para as bilhões de conexões existentes ali, capazes de levar um homem a
a ter pensamentos, a guardar memória, a efetivar o funcionamento dos seus órgãos. Que coisa maravilhosa! Como é que um simples acaso gera algo tão complexo, tão belo e tão maravilhoso assim? Uma segunda pergunta para os humanistas: se a humanidade está sozinha no universo, de onde veio o senso de transcendência presente em todos os cantos e em todas as civilizações? Se você já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, um Metropolitan da vida, um museu de história natural, você pode perceber isso. Quando você entra nas mais variadas seções, dos mais variados continentes, das mais variadas civilizações antigas, você percebe em todas elas a gente se preocupando com o elemento do transcendente, a gente tentando celebrar cultos para aplacar a ira dos deuses, a gente tentando buscar a presença do Deus Criador para que de alguma forma esse Deus intervenha na nossa história e faça alguma coisa que a gente realmente precisa. Da onde veio isso? Da onde veio esse senso de transcendência? A última pergunta para os humanistas: se a educação resolverá todos os problemas do mundo um dia, a tecnologia, por que as pessoas inteligentes continuam vivendo muitas vezes infelizes? Por que pessoas com doutorado colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir, não têm paz interior? O humanismo é uma narrativa, é uma cosmovisão, tem influenciado a vida de muita gente, talvez alguns de nós, mas não tem entregado aquilo que o nosso coração tanto necessita. Uma segunda cosmovisão é a cosmovisão chamada de capitalismo. O capitalismo tem como premissa básica a crença de que a busca pelo lucro, pelo acúmulo de bens, tem o poder de promover o desenvolvimento. É isso mesmo, lucro, bens, produtividade. No capitalismo não há crença num Deus transcendente, mas num Deus imanente, o dinheiro. Esse sim é buscado, esse é celebrado, todo mundo vive em função desse grande Deus, dessa grande divindade chamada Mamon. O trabalho e a capacidade de produzir riquezas são uma espécie de indicativo de valor. Se você tem emprego, você tem importância. Se você produz, você tem valor. Se você consegue gerar riqueza, você é uma pessoa que se distingue no meio dos demais. É assim que pensa o mundo capitalista. A capacidade de consumir é a experiência mais arrebatadora. Transcendente mesmo é quando a gente entra num shopping e compra uma bolsa. Transcendente mesmo é quando a gente vai para o shopping e consegue comprar o que a gente quer, sem se preocupar se no final das contas a gente vai ter dinheiro para arcar com as consequências da nossa irresponsabilidade. Tem muita gente vivendo a partir dessa lógica, você concorda? Tem muita gente por aí vivendo assim, trabalhando como se a vida fosse produzir, como se a vida fosse ter dinheiro e o consumo o momento mais especial. Deixa eu fazer algumas perguntas para você que vive debaixo dessa cosmovisão. O desenvolvimento que o capitalismo gera tem produzido relacionamentos mais humanos, mais amorosos e mais duradouros? A resposta é simples: não. À medida em que o dinheiro é o alvo, as pessoas são vistas muitas vezes como matéria-prima da nossa realização. E se elas não nos ajudam a chegar onde a gente quer, elas são imediatamente descartadas. As pessoas são números dentro do capitalismo. Se elas produzem, elas valem. Se elas não produzem, elas são descartáveis. Vai embora. Segunda pergunta: o desenvolvimento do capitalismo tem produzido pessoas mais realizadas, contentes e satisfeitas? Pensa aí naquelas pessoas que chegaram aonde você gostaria de chegar. Gente que tem um bom salário, gente que tem uma boa conta bancária, gente que consegue fazer as viagens que quer. Esse tipo de pessoa é de fato gente mais satisfeita, mais contente
Gente que diz assim: puxa vida, não preciso de mais nada. Isso não acontece e a gente sabe muito bem. É engraçado, mas o dinheiro, o poder e os bens, eles geram uma insaciabilidade que só cresce. Parece que quanto mais a gente tem, quanto mais a gente conquista, mais a gente sente falta de coisas que a gente ainda não tem. E isso é um absurdo. Em terceiro lugar, o desenvolvimento que o capitalismo gera tem produzido uma sociedade mais justa e igualitária, onde as oportunidades são iguais, onde as condições são minimamente favoráveis a todos, a gente não precisa gastar muito fosfato para responder: não, o capitalismo não tem gerado isso. E eu não estou tentando detonar o capitalismo aqui porque eu tenho um coração socialista. O problema do capitalismo é tão grande, tão profundo quanto o do socialismo. Eu só não vou citar o socialismo aqui hoje, porque ele não é uma grande força motriz dentro da sociedade contemporânea. Ah, Renato, mas eu conheço muita gente que é socialista. E eu diria, muita gente que é socialista e vive amando o dinheiro. Muita gente que se diz amante do Estado, mas que não reparte absolutamente nada do que tem. Vive com um MacBook na mão, com um iPhone o tempo todo no ouvido. A terceira fonte de cosmovisão influente na sociedade é o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo tem como premissa básica a crença de que temos o direito de sermos felizes. Eu tenho o direito de ser feliz, já ouviu isso? É fruto dessa cosmovisão. E que isto só pode ser alcançado mediante o meu sentimento de prazer. É impressionante, mas os hedonistas, eles parecem ter dentro de si um tédio muito grande, um vazio muito grande. E esse tédio e esse vazio precisam de alguma forma serem aplacados. E então eles acreditam, por força desse desejo pela felicidade, que o prazer vai preenchê-los. Então eles não se sentem nem um pouco confortáveis diante de qualquer tipo de restrição. Eles querem comer, beber e se divertir o tempo todo, sem nenhum tipo de moderação. Não tente dizer basta para um hedonista, porque ele vai se sentir cerceado no seu direito de ser feliz. Vai ser como se a vida perdesse o seu sentido e o seu valor. Os hedonistas também demonizam o trabalho por ser algo muito duro e muito pesado, né? Os hedonistas odeiam a segunda-feira. Eles amam a sexta-feira, porque parece que a vida, ela existe de sexta a domingo. O trabalho é peso, o trabalho é chato, o trabalho não vale a pena. E os hedonistas também elevam o sexo como uma dimensão praticamente sagrada da existência humana. Sexo é sagrado. Não diga para mim que eu não posso ter sexo na hora que eu quero ter sexo. Não diga que eu não posso fazer sexo da forma como eu quero, com a pessoa que eu quero, porque o prazer não pode me ser negado, dizem os hedonistas. Eles vivem para o esbanjamento dos seus desejos, das suas vontades. Tem muita gente que vive assim, mas responda algumas perguntas. O comer, o beber e o se divertir tem minimizado a ansiedade do coração humano e cultivado pessoas mais equilibradas e saudáveis? É isso que o hedonismo tem feito? O hedonismo tem gerado gente mais saudável, mais equilibrada, com mais paz interior? É isso? A gente sabe muito bem que não. A liberação sexual tem contribuído para o fortalecimento da família, que é a célula básica da sociedade? Definitivamente não. Pois quando um marido diz assim: eu não posso perder essa oportunidade,
Sair com essa mulher é tudo o que eu quis, é só eu não contar para minha esposa. Esse é o passo que arrebenta uma casa, esse é o passo que arrebenta uma família. Esses dias eu estava ouvindo na rádio uma música sertaneja que dizia assim: se há carinho, não é infidelidade. Se há carinho, não tem problema não. Não. Então pergunta se não tem problema para o outro que está envolvido nessa relação, para a mulher que está sendo traída, para o homem que está sendo traída. Certamente o hedonismo tem feito mais mal do que bem para aqueles que por eles são guiados. Mas existe uma quarta cosmovisão. E é exatamente essa cosmovisão que a gente está querendo apresentar para vocês nessa série. A cosmovisão do cristianismo. O cristianismo, diferente do que muitos de nós pensamos, não é uma religião. Você ouviu bem? O cristianismo não é uma religião, mas é uma cosmovisão. Enquanto a gente lida com o cristianismo como se ele fosse uma religião, a gente está extraindo dele muito pouco, mas muito pouco mesmo. É como se a gente pegasse o carro mais potente, mais poderoso e só andasse com esse carrão na primeira marcha. O cristianismo é uma grande cosmovisão, que só vai fazer sentido e que só vai produzir riqueza na vida da gente, riqueza interior, satisfação, paz, sentido para a vida, se nós compreendermos essa história e nos deixarmos influenciar por ela. Qual a origem da cosmovisão cristã? Segundo N.T. Wright, a Bíblia se propõe a apresentar a verdadeira história do mundo e somente ela tem autoridade divina para isso. Definitivamente a Bíblia não conta inúmeras histórias, várias histórias, aleatórias e desconectadas. A Bíblia conta apenas uma grande história. E é exatamente essa grande história que deve forjar o nosso pensamento e deve funcionar como os óculos através dos quais a gente enxerga a realidade. A autoridade da Bíblia para nos contar essa verdadeira história do mundo vem da sua inspiração em comum. A Bíblia diz que o Espírito Santo inspirou homens a perceberem algumas coisas na história e a registrarem essa história, essas pequenas histórias, para que elas compusessem o todo da grande e verdadeira história da Bíblia. Mas é exatamente quando a gente olha para a composição sobrenatural das Escrituras é que a gente se surpreende de fato. Quando a gente reconhece o fato de que a Bíblia foi escrita não por uma pessoa, mas por mais de uma dezena de pessoas, durante mais de 1000 anos, e pessoas que viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, quando esses livros são reunidos, sabe o que acontece? Essa grande história não se perde, pelo contrário, cada um dos textos, cada um dos elementos se encaixa perfeitamente nessa grande história que estava sendo escrita pelo próprio Deus. É exatamente por isso que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros. A sua inspiração é incomum, a sua composição é sobrenatural e o seu cumprimento é surpreendente. A Bíblia possui uma relação de promessa e cumprimento que nos surpreende. 8 séculos antes de Jesus, profetas se levantaram para dizer como seria a vinda e o ministério de Jesus. E quando a gente olha para o que de fato aconteceu, a gente não se surpreende porque muitas dessas profecias deram certo. As profecias bíblicas não são como profecias de Nostradamus, que algumas, de repente, quem sabe, se a gente se esforçar, a gente percebe algum tipo de coerência. Todas as profecias bíblicas, todas elas foram plenamente cumpridas no que diz respeito à vinda de Jesus e ao seu ministério aqui na terra. Isso é surpreendente. Michael Gorin, meu professor, que tem estudado a Bíblia comigo, com o Túlio e com uma série de outros amigos ao longo de 2 anos, através de 2 retiros, disse algo muito significativo numa das suas obras. Muitos de nós temos lido a Bíblia como se fosse apenas um mosaico de grandes partes.
Partes teológicas, partes morais, partes histórico-críticas, partes de sermão, partes devocionais. Mas quando lemos a Bíblia de um modo tão fragmentado assim, ignoramos a intenção de seu autor divino em moldar a nossa vida por meio da história que ela conta. A fim de que a nossa vida seja moldada pela grande história contada pelas Escrituras, precisamos entender bem duas coisas. Primeiro, a história bíblica é a unidade convincente da qual podemos depender. A gente pode empenhar a nossa mente nessa história. É possível e é significativo a gente formatar a nossa existência por essa visão, por essa narrativa. Segundo, cada um de nós tem lugar nesta grande história. Cada um de nós tem um lugar nesta grande história. A mensagem de hoje é sobre o primeiro capítulo dessa grande e verdadeira história do mundo. E o tema é criação. A criação do universo é contada nas Escrituras por 2 capítulos que existem logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2. Qual o propósito desses 2 capítulos? Definitivamente, o propósito de Gênesis 1 e de Gênesis 2 não é ser um relato científico e jornalístico da criação. Não é. Muito embora muitos cristãos por aí tentem olhar para o texto bíblico e fazer conexões com a ciência, olha, esse não foi o propósito original dos primeiros autores das Escrituras. E a gente diz isso porque parte do conteúdo, no que diz respeito ao seu cientificismo, pode parecer até mesmo contraditório. Gênesis 1 e Gênesis 2 nos apresentam 2 narrativas diferentes da criação. Você já tinha percebido isso? A Bíblia não tem uma narrativa, tem 2 narrativas, e elas são diferentes. Isso nos mostra que o que importa de verdade não são os valores que a gente tem no século 21, ligados à ciência, ligados à necessidade de entender os porquês, mas uma mensagem que esse trecho traz de maneira muito significativa. O conteúdo também, quando a gente olha de maneira muito cientificista, pode ser considerado por alguns um conteúdo incoerente, que não bate, porque algumas revelações são aparentemente contraditórias. E por isso, alguns olham para o texto bíblico e dizem, é fantasioso. Definitivamente, Gênesis 1 e Gênesis 2 não consistem em um relato científico e em um relato jornalístico. Mas no que é que eles consistem? Consistem num conteúdo que se propõe a revelar uma compreensão verdadeira, profunda e fundamental sobre Deus, sobre o mundo criado por esse Deus e sobre a humanidade, nós que estamos vivendo nesse contexto. Quais são as revelações de Deus contidas nessas 2 narrativas de criação? A primeira revelação a respeito de Deus é a seguinte: Deus é um ser eterno e a sua essência não se confunde com a da sua criação. Isso é maravilhoso. O versículo 1 diz, no princípio Deus. No princípio Deus. Deus é completamente perfeito e completo, antes mesmo da criação ser implementada. Ele não teve começo, Ele é pleno no presente, e a sua existência não vai depender de absolutamente nada que a gente possa ou não fazer ao longo da história. Deus é um ser eterno, e mais do que isso, a sua essência não se confunde com a da criação. E isso tem implicações muito sérias para a nossa cosmovisão, para a maneira como nós lidamos com a nossa vida. Se Deus é esse ser eterno, nós não devemos procurar Deus na obra criada.
Nós não devemos procurar Deus em árvores, nós não devemos procurar Deus em animais, nós não devemos procurar Deus no sol, no oceano, porque a essência divina é guardada para Ele. A criação é tão somente um exercício de empreendimento desse santo Deus e poderoso Deus, que decidiu impor sobre as grandes águas a sua grande criatividade e o seu grande amor. Se Deus é um ser eterno, não é Deus quem precisa ser inserido nas nossas pequenas histórias, mas somos nós que precisamos compreender qual é a história que está sendo contada e desenvolvida por Ele. Isso faz sentido para você? Porque alguns de nós vivemos assim. Nós temos as nossas demandas, os nossos problemas, a gente tem uma dorzinha nos rins aqui, um problema no casamento ali, e a gente quer que Deus entre nessas nossas pequenas histórias e nos satisfaça, cuide da gente, resolva os nossos problemas. Deus, entra na minha história. Mas quando a gente descobre que Deus pré-existe as nossas pequenas histórias, somos nós que precisamos entrar na história de Deus, somos nós que precisamos entender o porquê nós fomos criados e qual o papel de cada um de nós nessa grande história que está sendo escrita pelo Criador. A segunda revelação de Deus é a de que Ele é um ser pessoal e não pode ser acessado como uma mera energia. Deus é uma pessoa, diz a cosmovisão bíblica. O versículo 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Essa palavra que fala a respeito do exercício criacional de Deus é uma palavra que nos remete à necessidade de um pensamento, de um planejamento e de uma execução que só podem ser feitas por um ser que é um ser pessoal. As coisas não aconteceram por acaso, mas um ser divino se debruçou sobre o nada a fim de tornar todas as coisas à existência. Deus cria, Ele é uma pessoa. O versículo 3 diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas que ficam na parte de cima e as águas que ficam da parte de baixo. Isso nos leva à compreensão de uma outra dimensão da pessoalidade de Deus. Ele é uma pessoa e por isso mesmo Ele fala. Só uma pessoa fala, uma pedra não fala, um facho de luz não se comunica, mas uma pessoa sim. E esse Deus deseja se comunicar com a gente. O versículo 4 diz: Deus viu. Ele não apenas empreende, Ele não apenas fala, mas os seus olhos veem. E por mais que a gente tenha a sensação de que nós estamos num ambiente, nesse final de semana, descobertos dos olhares de pessoas próximas a nós, como por exemplo o chefe, a esposa, o marido, os filhos, os olhos do Senhor estão colados em nós. Deus não é uma energia. Deus não é uma força inanimada. Deus é um ser pessoal que empreende, que fala, que vê. E também é um Deus que julga. O versículo 10 diz que Deus viu o que Ele havia criado. E Ele disse: isso é muito bom. Deus avalia. Ele olha para algumas coisas e quando Ele tem que dizer isso é bom, Ele diz. Mas quando Ele olha para algumas outras das nossas posturas, e essas posturas não são condizentes com a vontade dEle, com a verdade dEle, Ele diz: isso não é bom. Deus julga, Deus avalia. E isso é da natureza do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se confunde com uma pedra. Deus não se confunde com um facho de luz. Deus é uma pessoa. Você não precisa abraçar uma árvore para extrair dessa árvore a energia e o poder que você precisa para permanecer de pé no meio das lutas. Você não precisa ter na sua casa uma imagem representativa de um animal
considerado divino por algumas civilizações, para que então a sua sorte mude. Você não precisa dessas superstições, porque você conta com um Deus que vê o seu sofrimento, que se comunica com a gente, que coloca na terra a sua vontade. O nosso Deus é um ser pessoal. Em terceiro lugar, Deus também é um ser soberano. Deus é um rei. Deus é um ser cujo poder não tem limites. E a sua palavra tem a capacidade de dissipar o caos. Olha só que expressão maravilhosa. E disse Deus: haja luz. E aquilo que não existia passou a existir. O tempo todo em Gênesis 1 a gente vê o Senhor dizendo: haja, haja, haja. A gente tem dificuldade de entender esse tipo de narrativa porque nós estamos muito distantes do contexto em que ela foi escrita. Esse texto foi escrito dentro de um sistema patriarcal, onde o soberano da tribo tinha toda a autoridade, e tudo que o soberano, o patriarca da tribo dizia, devia ser obedecido por absolutamente todo mundo. Não tinha esse negócio de: eu não concordo com essa maneira de ver as coisas, eu não concordo. Isso é coisa do nosso mundo. Nós não temos mais soberanos, nós temos presidente. E aí, quando a gente não concorda com a postura de alguns presidentes, a gente diz assim: então eu não voto mais em você nas próximas eleições. O nosso Deus não é um presidente cujo pensamento e estratégia devem ser avaliados por nós, para que então pensemos na possibilidade de obedecê-lo. Deus é um soberano. E a sua palavra se estabelece com plena autoridade sobre todo o universo. Haja luz e houve luz. Não devemos ser os nossos próprios senhores. Deus é o centro do universo e decide deliberadamente nos céus aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nós. Ninguém é como Ele, ninguém enxerga como Ele, e ninguém tem a autoridade que Ele tem. Se Deus é um ser soberano, podemos também confiar nele e em seu poder nas situações mais dramáticas da nossa vida, porque a sua palavra dissipa o caos quando esse caos parece nos escurecer, gradativamente nos levando a uma situação desesperadora. A quarta revelação sobre Deus é a revelação de que Deus é um ser bom. Um ser bom e que o seu caráter não sofre nenhuma mudança ou variação. Muitas pessoas por aí demonstram bondade em vários momentos e em várias circunstâncias, mas quando as circunstâncias mudam, essas pessoas viram verdadeiros bichos. Gritam, esperneiam, puxam o tapete umas das outras, porque a bondade delas é uma bondade circunstancial. A bondade do nosso Deus, não. E essa bondade do Criador pode ser percebida na perfeição e na bondade presentes na criação original de Deus. Percebam, no final do exercício da criação, segundo Gênesis 1, Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado bom. E o mundo é bom porque Deus é bom. O mundo criado é um espelho daquilo que Deus é, e no final de cada um dos dias Ele olha e diz: é bom, é bom, é bom, é bom, porque Ele não cria o que não é bom. Isso nos leva a considerar o fato de que o sofrimento não foi inventado por Deus, a fome não foi inventada por Deus, não foi estabelecida pelo Senhor, as desigualdades, as exclusões, tudo que há de ruim, assim como a morte na nossa sociedade, não foram pensadas e não foram estabelecidas por Deus no momento da criação. Essas foram algumas revelações sobre o nosso Deus, contidas na narrativa
da criação que a gente encontra em Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas o que essas narrativas nos contam a respeito do mundo? Primeiramente, nos contam que ele foi criado por Deus para revelar sua própria glória. O mundo primariamente não existe para nós. Primariamente foi construído, foi implementado para Ele, para a glória dEle. Porque Ele é o centro do universo e não nós. Percebam isso no capítulo 1, versículo 16. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. É muito interessante esse texto, porque de maneira intencional, o autor dessa narrativa excluiu o nome que era utilizado pelos egípcios, por exemplo, ao Deus Sol. E por que é que o autor bíblico excluiu o nome do Deus Sol e o nome da Lua? Porque o Sol e a Lua eram tidos por muitos povos ao redor de Israel como divindades. Eles adoravam coisas que estavam presentes no universo criado. E agora ele simplesmente diz assim: Deus criou os luminares, o maior e o menor. E isso mexeu com o brilho daqueles que acreditavam na sacralidade e na divindade de alguns astros celestiais. A narrativa diz assim: a essência de Deus não se confunde com a sua criação. Somente Deus é divino, somente Deus é eterno, somente dele pode vir o nosso socorro. O mundo foi criado por Deus para revelar a sua própria glória. Em segundo lugar, ele foi criado por Deus para estabelecer o seu próprio reino. Isso mesmo, o universo criado não nos pertence, pertence a Ele. O que eu faço da minha vida é problema meu. Não, o que a gente faz da nossa vida não é problema nosso, segundo a cosmovisão bíblica. O casamento é meu, o que eu faço do meu casamento é problema meu. Não, o problema, segundo a cosmovisão bíblica, quanto ao casamento, não é apenas nosso, não, ele é primariamente do Senhor. Mas o filho está na minha barriga, e a decisão de abortar ou não é uma decisão que cabe tão somente a mim. Não é uma decisão que cabe tão somente a nós. O mundo pertence ao Senhor. Quando eu olho para a minha agenda e começo a pensar o que cabe na minha agenda, o que não cabe, isso não nos pertence primariamente, isso pertence ao Senhor. Os nossos recursos financeiros não pertencem a nós, eles pertencem primariamente ao Senhor. Tudo gira em torno do grande e único Rei que existe no universo, o Deus Criador. E disse esse Deus Criador: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Você vai para cá água, você vai para cá água, e agora aparece a parte seca. O mundo é a cozinha do Senhor. Imagine você que gosta da sua cozinha, de arrumar suas coisas dentro de casa, de uma maneira que seja lógica para você, bonita para você, de repente recebendo uma outra pessoa dentro da sua casa, como por exemplo a sua sogra. E a sua sogra dizendo assim: não gostei do jeito que a cozinha está arrumada, deixa eu dar um jeito nesse negócio. E ela começa a tirar as panelas do lugar e começa a colocar as panelas no outro lugar. Ela tira os mantimentos, começa a mudar tudo, muda os eletrodomésticos. Você olhando aquele tipo de coisa, como é que você se sentiria com alguém como a sua sogra mexendo na sua cozinha? Pois é exatamente assim que Deus se sente quando a gente decide fazer o que nos convém, o que nos dá na cabeça. O mundo é a cozinha do Senhor. E o que acontece com a natureza é problema do Senhor, sim. Ele se importa com a natureza. O que acontece com a gente, nós seres humanos, é da conta do Senhor, sim. O que nós fazemos da nossa vida, do nosso casamento, da administração da nossa agenda, dos nossos recursos financeiros, diz respeito, sim, ao Senhor, pois o mundo foi criado por Ele para constituir o reino dele. E por último lugar,
em termos de revelações sobre o mundo, ele foi criado por Deus para servir de maravilhoso lar para nós. Ele serve para a glória de Deus, ele pertence a Deus, mas ele foi oferecido para a gente como um maravilhoso lar. Olha só que revelação bonita no versículo 29. Eis que lhes dou todas as plantas, todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus preparou o universo de tal forma a semear nele um potencial de desenvolvimento tremendo. E é por isso que desde a criação do mundo, a humanidade tem se aproveitado desses recursos disponíveis na natureza para fazer com que a humanidade possa ser alimentada, para fazer com que a humanidade descubra novos medicamentos que possam aplacar as mais variadas doenças. Deus criou um mundo muito bem pensado, cujos recursos são infindáveis e devem ser explorados por nós. Dessa forma, seja grato pela criação. Quando você tomar um remédio que foi manipulado a partir de alguns conteúdos naturais, lembre-se que coisa maravilhosa. Quando você tomar alguns remédios que não têm origem medicinal, não têm origem natural, mas têm origem química, lembre-se como Deus é maravilhoso em criar o homem como um ser inteligente, capaz de criar algo tão importante e significativo para a nossa vida. Seja grato pelo potencial existente na criação. Gênesis 1 e Gênesis 2 fazem revelações sobre Deus, sobre o mundo, mas também fazem revelações sobre a humanidade. A primeira revelação sobre a humanidade é que ela foi criada por Deus como o ápice de toda a criação. Nós somos a coroa de toda a criação de Deus, e a gente percebe isso no versículo 27 e também no versículo 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou dessa forma. Deus nos abençoou de maneira diferente da forma como abençoou o restante da criação. Ele deu a nós, seres humanos, e tão somente a nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. E foi exatamente com a humanidade que Deus decidiu estabelecer um relacionamento de amor e de carinho. Deus não conversa nas narrativas da criação e não busca intimidade com nenhum outro elemento criacional, tão somente com os seres humanos. Dessa forma, nós não devemos elevar os animais a uma condição semelhante à condição dos seres humanos. Nós não devemos elevar as plantas a uma condição semelhante à condição humana. Animais devem ser cuidados, devem ser respeitados, mas eles não são seres humanos. E a gente não deve tratá-los como se fossem. Fazer isso é contrariar uma lógica que foi estabelecida na própria criação de Deus. Zelar pela natureza é importante, mas zelar tanto pela natureza a ponto de não sermos beneficiados por ela é elevar a natureza a uma condição que ela não recebeu por parte do seu Criador. A segunda revelação sobre a humanidade é que ela foi criada por Deus para desfrutar de intimidade dele. Nós fomos criados para esse tipo de relacionamento de intimidade. Somente nós em toda a criação temos esse privilégio. Vejam o capítulo 2, verso 7.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa narrativa nos leva a perceber o desejo de Deus em ter intimidade com a gente. Ele reúne o pó da terra, linguagem poética, faz um boneco, se aproxima de nós e sopra o fôlego da vida. Deus quer estar próximo com a gente. E somente a proximidade com o Deus Criador é que enche o nosso interior de plenitude de vida. Somente o Senhor. É por isso que Agostinho, o santo famoso da história da igreja, dizia que o nosso coração não encontra descanso até que descanse no Senhor. O nosso coração não encontra descanso até que a gente encontre descanso no Senhor. Em terceiro lugar, a humanidade foi criada por Deus para atuar como mordomo da criação. Nós fomos colocados aqui, neste planeta, para atuarmos como pequenos governadores a serviço do Rei. Sejam férteis, disse o texto bíblico. Multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Muita gente tem lido esse texto de maneira errada, equivocada, dizendo: está vendo, a gente pode subjugar a terra e a gente pode dominar sobre elas, passando por cima da terra, porque ela nos foi dada para isso mesmo. Não, esse texto não diz isso para a gente. A compreensão do todo nos mostra que existem recursos na terra que podem ser explorados, mas com responsabilidade. A vocação de extrair os benefícios da natureza não deve prescindir o cuidado por essa natureza. Porque se ela é devastada, porque se ela acaba, a gente perde os recursos que ela poderia nos oferecer. Recursos que foram disponibilizados pelo Senhor dentro do universo. Nós somos os mordomos da criação. Nós somos aqueles que cuidamos de tudo em nome do Criador. Concluindo a nossa conversa de hoje, algumas perguntas. Qual a verdadeira história que tem moldado a sua vida? Olha, acredite numa coisa: todos nós temos uma história moldando o nosso pensamento. Todos nós temos uma história forjando os nossos movimentos, as nossas decisões. Todos temos uma história. Alguns têm a história humanista conduzindo as suas vidas, e eles acreditam que o cientificismo, eles acreditam que o conhecimento vai libertá-los da opressão e vai construir um mundo melhor. Você realmente acredita nisso? Outros acreditam na história capitalista e vivem como se o dinheiro fosse o Deus deles. Trabalham sem parar. Acumulam, acreditando que o dinheiro pode fazer por eles o que ninguém mais pode fazer. Você realmente acredita que o dinheiro pode fazer isso por você? Outros acreditam na importância de uma cosmovisão hedonista, aonde o prazer deve ser o nosso grande alvo. Comer, beber, se divertir, fazer sexo, sem nenhum tipo de moderação, sem nenhum tipo de orientação absorvida por parte do Criador. Você realmente acredita que o hedonismo pode fazer de você a pessoa equilibrada, tranquila, não ansiosa e feliz? Pessoa que você realmente deseja ser? Ou você tem se posicionado debaixo dessa grande cosmovisão do cristianismo, que começa com a leitura
da criação por parte de um grande Deus eterno. Lembre-se, todas essas crenças têm implicações contundentes sobre a nossa vida. Posicione-se. Posicione-se. Em segundo lugar, se você deseja moldar a sua vida pela verdadeira história do mundo, lembre-se, Deus é o centro do universo. Eu e você não somos o centro do universo. O mundo não existe para nos fazer felizes. O mundo foi criado para glorificar o nome do único Deus que existe no universo. O mundo é o reino de Deus, lembre-se disso também. O mundo não pertence a nós. A natureza não pertence a nós. As nossas vidas não pertencem a nós mesmos. Os nossos casamentos não pertencem a nós, o nosso dinheiro não pertence a nós, a nossa agenda não pertence a nós. Nós devemos viver de tal forma a mostrar ao mundo que só existe um Senhor sobre todo o universo. É assim que a gente tem vivido. E por fim, nós não podemos encontrar sentido à medida em que não só podemos encontrar sentido à medida em que nos encontrarmos com o Criador. Ele é o único que pode nos trazer sentido, harmonia e felicidade. Busque o Senhor. Converse com o Senhor. Desfrute de intimidade com o Senhor, porque Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa cujo desejo é estar mais próximo de você e de nutrir com você um relacionamento realmente íntimo e profundo. Que tal a gente fechar os olhos para conversar com esse grande Criador e permitir que essa grande história trazida à nossa mente desça para o centro do nosso coração e modifique os nossos afetos, os nossos sentimentos, forge a nossa cosmovisão e tenha implicações importantes sobre as nossas atitudes e reações.